Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Recentemente, dois grandes figurões aí da esquerda brasileira se reuniram numa conversa e começaram a tentar demonstrar ali a esperança que eles têm para uma mudança, saindo da matriz da direita, voltando para a matriz da esquerda dentro do cenário do Executivo Nacional, né, da presidência da República. E aí, eles conversando ali, falando com, assim, sabendo, né, que o cenário não está nem um pouquinho bom, não tem nenhum candidato, assim, que consiga rivalizar com o presidente Bolsonaro nesse momento. Então, a ideia deles é o seguinte: eu estou muito esperançoso porque a gente tinha 2 milhões, 3 milhões de alunos na universidade, uma garotada muito boa, esclarecida que está chegando, agora temos 8 milhões de jovens aí em ambiente universitário. Aí a gente pensa, né? Será que a esperança deles, essa esperança tem fundamento? Porque a pesquisa do Datafolha que foi publicada no último dia 13 mostrou que uma das quedas mais acentuadas na rejeição ao presidente ocorreu entre os mais jovens, de 16 a 24 anos. Nesse grupo, aqueles que consideravam o governo ruim ou péssimo caiu de 54% para 41%, né? E essas duas figuras aí da esquerda falando, entre os jovens aí, né, onde ele tem menos aceitação e tal, até isso eles estão perdendo, né? Vocês vejam que eles estão contando que as universidades são grandes aparelhos ideológicos de Estado, né? Como dizia o filósofo Louis Althusser, né, socialista, né, que achava que a escola era o grande aparelho ideológico do Estado que formaria novos cidadãos ali, né? Só que aí os jovens vão para lá, mas aí volta com esse discurso todo empolado, somos contra o capitalismo imperialista, né, a sociedade de consumo, e tenta lá convencer os seus parentes, né, seu pai, sua mãe, seus avós, e chega com esse discurso lá, mas o discurso simplesmente não cola, não adianta, né? Porque no Brasil real funciona a meritocracia. O pessoal sabe que o cara que estuda, que corre atrás, que tem temor a Deus, que tem uma vida decente e regrada, ele vai ser bem sucedido, né? Ele vai progredir, ao contrário daquele que fica enchendo a cara o dia inteiro, né? E fica dando cascudo em todo mundo lá dentro de casa. É claro, né? Eles sabem que aqueles que buscam, que correm atrás, que se dedicam, vão ter um resultado muito melhor. Isso é a lógica normal, isso é inevitável, né? E é por isso que não funciona, né? Não cola. E a cada dia está colando menos, né? Não só essas esperanças, esse discurso, a juventude vai nos salvar, temos 8 milhões de jovens, a gente está vendo aí 16 a 24 anos aí, a rejeição diminuindo, né? E agora, outro projeto que não colou foi que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu nessa última quarta-feira, dia 18, eles dispensaram a possibilidade, né, rejeitaram a ideia de que políticos poderiam ter o seu mandato cassado por aquela questão chamada abuso de poder religioso. Isso valeria já para essas eleições agora, nossas eleições de novembro agora de 2020. Esse julgamento teve ali uma grande repercussão, né, porque todo mundo sabe que uma importante base de apoio do presidente são as lideranças evangélicas, né? Então ele teve um grande debate porque poderia tirar essa base de apoio, né? Só que já tem atualmente uma legislação que prevê 3 tipos de abuso de poder que podem levar a uma eventual perda de mandato: o abuso de poder político, abuso de poder econômico e o chamado uso indevido de meios de comunicação, tá? E só que aí a ideia era colocar também essa punição aí por abuso de poder religioso, né? Dizendo que as igrejas teriam poder de influenciar os seus candidatos, né? Mas se os sindicatos podem fazer isso, né? As outras agremiações podem fazer, por que as igrejas não poderiam fazer? O negócio acabou sendo rejeitado simplesmente pela maioria dos integrantes da corte, né? Então, mais um pensamento aí para tentar enfraquecer a base de apoio do presidente, dando errado novamente. No cenário internacional, a gente está vendo muita coisa estranhíssima acontecendo e cada vez o negócio está ficando mais quente, mais acirrado, né?
Lá no Twitter, o Guilherme Campos fez um comentário muito interessante sobre um fato que aconteceu ontem, né? Ele disse que o Peter Navarro, conselheiro do Trump, ele, na noite de ontem, ele tinha acabado de falar em alto e bom som que se há algo que os Estados Unidos estão aprendendo é que o país não pode mais depender tanto da produção internacional de certos produtos. Falta uma série de coisas nos Estados Unidos que ninguém imaginava ser possível, né? Essa questão de trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, né? Essa ideia de made in lá no Oriente está acabando, né? Depender do Trump não vai ter mais. A figura aí citada, né? Ele apontou a dependência quase total de medicamentos que os Estados Unidos dependem, que são vindos de fora, lá do Extremo Oriente, né? E de suprimentos também, equipamentos de saúde. Algo que já era patente, né? Mas o mais importante dessa fala foi quando disse que há uma hora certa para tudo, né? E agora os Estados Unidos precisam resolver esses problemas mais imediatos. Mas o Peter Navarro também deixou evidente que isso vai mudar e que esse tipo de situação não vai mais se repetir. O que ele está querendo dizer é que na hora certa o governo americano vai entrar com força total nessa questão da dependência externa. E a gente já sabe o que é isso, né? O Navarro, ele tem, segundo o Guilherme Campos escreveu lá no Twitter, né? O Navarro, ele tem preparado rascunhos de ordens executivas, que é equivalente à nossa medida provisória, além de projetos também para colocar um fim nessa dependência, né? E a gente não deve estranhar o fato do Trump ter mudado a sua estratégia, né? Tá mudando ali a maneira como ele se coloca nesse discurso. Estados Unidos vão ganhar, né, muito provavelmente esse confronto lá com o dragão vermelho do Oriente, bem como também com seus aliados mais próximos, né? E é por isso que os Estados Unidos está convidando aqueles que querem estar nesse projeto também para estarem mais próximos com ele, né? Porque quem estiver junto com ele vai participar também desse redesenho que só os Estados Unidos, com todo o seu poder econômico e sua influência também, pode dar início, tá bom? E além disso também, pensando lá no cenário internacional, o Paulo Figueiredo fez um comentário interessante no Twitter também, falando sobre o Kevin Clinesmith, que foi advogado lá de um alto escalão do FBI, que parece que ele está propenso a reconhecer que participou de adulteração de documentos para que pudessem ser espionadas as campanhas lá do Trump em 2016, né? E isso seria uma primeira condenação nesse sentido e abrindo margem aí para que esse assunto comece a ser referenciado na grande mídia, porque é muito pouco falado, né? E é possível também que dentro desse contexto ele passe a colaborar com as autoridades, né, e entregue mais informações, né? Então ficaria provado aí que realmente o pessoal alterou documentações ali para poder prejudicar a campanha de Trump e trazer todo esse problema para ele, né? E a dúvida agora é saber qual é a extensão disso, né? Saber da continuidade dessa investigação, se ela vai conseguir caminhar, né? E é por isso que a reeleição do Donald Trump se torna mais importante ainda, uma vez que, sendo reeleito, ele vai escolher o próximo procurador-geral dos Estados Unidos. E esse procurador-geral que será escolhido para o próximo mandato, ele vai ter em suas mãos o poder de investigar tudo isso que aconteceu e talvez chegar até pessoas muito importantes do alto escalão da política, da economia, da cultura americana, o que pode dar um grande problema, né? Lembrando que foi esse tipo de estratégia, né, completamente baixa e reprovável, que fez com que o Trump, por exemplo, tivesse um grande desfalque ali nas eleições intermediárias, né, chamadas de midterms, e por causa disso tenha perdido grande parte do apoio na Câmara dos Deputados. Ele conseguiu manter o seu apoio no Senado, que o fez ali ficar liberto de uma possibilidade de impeachment que estava sendo desenhada, mas na Câmara ele ainda tem ali uma minoria, né? Agora, nas próximas eleições, vamos ver se os republicanos conseguem compensar esse desfalque que foi feito através de um artifício muito
muito covarde, a gente pode dizer isso, né? E tem material também curioso para ser publicado, né? O pessoal tem falado muito sobre o livro Abuse of Power, né? Abuso de poder, abuso de autoridade, do Carter Page, né? Ele que foi alvo ali de grampos e tal, interrogatórios, né? Vazamentos para a imprensa, e ele talvez tenha muita informação contundente para trazer aí, né? E é interessante a gente observar que essa realidade desse jogo sujo da política que a gente vê lá fora não fica muito distante daquilo que a gente está vendo aqui no nosso cenário interno. E além disso, né, agora nessa corrida final aí das eleições americanas, a performance da Bolsa Americana está surpreendendo. Nessa terça-feira, dia 18, é um dia que vai entrar para a história lá, porque 6 meses depois de ser iniciada essa crise sanitária global, o índice S&P 500, que é o mais importante ali americano, ele encerrou o pregão com uma alta de 0,2% e completou a maior pontuação da história. O recorde anterior havia sido alcançado no início do ano, lá no segundo mês, né, no mês de fevereiro, e agora enxerga-se uma tendência, né, de alta nos mercados internacionais, inclusive porque o índice Nasdaq também bateu recorde, avançando 0,7% no dia de ontem, tá? E se a gente for olhar quem participou aí ou quem contribuiu para essa boa performance, a gente pode destacar a Amazon, as ações da Amazon que subiram 4%, as ações da Netflix e da Alphabet que avançaram pelo menos ali 2%, né? Apenas o índice Dow Jones Industrial Average que caiu 0,2%, que foi puxado ali pelo Walmart, por exemplo, que recuou no pregão de ontem, né? Apesar desses resultados positivos. Então, parece que o Trump está tendo um momento legal, né? As coisas estão fluindo lá e isso tem direta influência sobre nós aqui, uma vez que o Brasil tem se alinhado, né, com os Estados Unidos e são importantes parceiros nossos, né, que nos chamaram ali para compor como um integrante ex-OTAN, né, aliado ex-OTAN, fazer parte de um G7 expandido, né? Então tem aberto aí possibilidades não só de defesa para o Brasil, mas também de parcerias econômicas aí que pode colocar a gente para voar abaixo aí, inclusive com a possibilidade da gente integrar o OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Então, Deus queira que isso tudo flua bem para todos nós, e eu continuo aqui orando por todos nós, pedindo para Deus nos livrar da enfermidade, nos livrar da falência, do desemprego, e eu peço a Deus que guarde a todos nós no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de modo que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, tá bom? Deus abençoe você nesse dia, e eu lembro a vocês, já que a gente falou de Deus, de Bíblia, né, que eu estou liberando estudos todos os dias às 6 da manhã no meu canal Desvendando o Original, o link está aqui embaixo. Você pode se inscrever e acompanhar as reflexões bíblicas que a gente solta todo dia às 6 da manhã, de grego e hebraico. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo. Você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do Direto do Bunker. Lá eu estou trazendo informações assim, bem contundentes, bem interessantes, bem estratégicas. A gente tem falado ali sobre questões de novos armamentos do exército americano que podem estar envolvidos nessas questões aí que temos visto do Oriente Médio. Falamos também sobre essas maquinações políticas nos bastidores das eleições americanas que tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui no Brasil também. Então, se você quiser participar lá conosco, clica aqui embaixo, primeiro link na descrição. Além de ajudar o canal, você vai ter acesso a selo de membro, vai receber informação em primeira mão e também vai ter acesso a esses vídeos exclusivos, fora os vários cursos que eu já liberei lá. Liberei semana passada um curso muito legal chamado Pocket Conservador. São 7 aulas muito legais que eu tenho certeza que você vai gostar clicando aqui embaixo, tá bom? Obrigado pela audiência. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e também aqui embaixo tem um botão compartilhar, por meio do qual você pode compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos, tá bom? Um abraço, a gente se vê em breve, se Deus quiser. Valeu!